Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai olhar para Pluribus por um ângulo que, olha, as fontes apresentam como bem desconfortável. No mínimo. A narrativa que a gente conhece celebra personagens como a Carol Sturca, o Manoso Oviedo, o Kumba de Abaté. Eles são vistos como bastiões da individualidade, né? Heróis que se recusam a curvar. Exato, símbolos da resistência. Mas e se essa interpretação estiver errada? As fontes que temos aqui fazem uma pergunta bem provocadora. E se essa resistência heróica for, na verdade, algo mais parecido com uma alergia à felicidade coletiva? Uma incapacidade, né? Uma incapacidade de aceitar um mundo em que o eu não é o protagonista. É uma inversão de perspectiva muito poderosa. E é crucial dizer, né? A ideia aqui não é passar um pano para a União ou defender um regime de controle. O convite é outro. Certo. É virar o espelho na nossa direção e analisar o que esses personagens realmente representam. As fontes sugerem que o individualismo radical, quando levado ao extremo, ele não liberta, ele aprisiona. Como assim? Ele cria uma necessidade desesperada de ter um inimigo, sabe? Um monstro para lutar contra. E quando esse monstro não existe, ele o inventa. Mesmo que o preço seja a paz de bilhões de pessoas. Entendido. Então, a nossa missão hoje é desconstruir o herói para talvez encontrar um tipo diferente de vilão. Um que se esconde à vista de todos. O próprio ego. Exatamente. Vamos investigar como a devoção ao próprio ego pode ser a força mais destrutiva da história. Ok, vamos desdobrar isso. A União, com todos os seus defeitos, conseguiu o que a humanidade perseguiu por milênios. Fim da guerra, da fome, da dor. Exato. Para a esmagadora maioria, a vida se tornou segura, pacífica. A pergunta que as fontes colocam é: por que isso seria o apocalipse para alguém? E a resposta é fascinante. É que essa paz universal, ela tem um custo. Ela remove o conflito. E para um certo tipo de indivíduo, a identidade só existe através do conflito. A identidade precisa de um atrito, de uma luta. Precisa. Há uma ideia filosófica aqui que é central. O eu que se vê como herói precisa de um antagonista para existir. Pensa no cavaleiro medieval. Sem um dragão para matar, eles são sujeitos numa armadura pesada. Faz sentido. Na ausência de um mal evidente, esse tipo de ego precisa fabricar um. E é isso que os imunes fazem. Eles olham para a União, para bilhões de pessoas vivendo sem medo, sem dor, e precisam rotular aquilo. De morte da alma. De morte da alma, de opressão totalitária. Mas, para sermos justos, a União exerce um controle. As fontes descrevem uma vigilância sutil, uma homogeneização cultural. Não é natural que alguém resista a isso. Não seria uma reação saudável querer se libertar? Sem dúvida. Resistir a um controle externo é um impulso humano. A questão não é a existência da resistência, mas a escala e a natureza dela. O como eles resistem. Exato. Os imunes, especialmente a Carol, não buscam reformar o sistema. Eles buscam destruir por completo. Eles não querem negociar um espaço para a individualidade dentro do coletivo. Eles querem que o coletivo se desfaça. Isso. Para que a individualidade deles possa reinar absoluta. A paz da união, mesmo que imperfeita, torna a narrativa pessoal deles, a de sofrimento e luta, irrelevante. E para o ego, a irrelevância é pior que a morte. A resistência vira um mecanismo de autopreservação psicológica. É mais fácil enxergar a felicidade dos outros como uma ilusão, uma alienação, do que confrontar a própria incapacidade de fazer parte dela. Perfeito. É como se dissessem: se eu não consigo ser feliz nesse sistema, então a felicidade que ele proporciona não pode ser real. A culpa é do mundo, nunca minha. Precisamente. É uma forma de validar a própria amargura. Se o mundo inteiro está em paz e eu continuo em guerra por dentro, a conclusão mais confortável para o meu ego é que o mundo está errado, não eu. E a união vira esse monstro conveniente. O que é fascinante aqui é que sem esse monstro, o imune teria que olhar para dentro e encarar um vazio, uma identidade construída inteiramente em oposição a algo, sem um inimigo. Quem sou eu? Essa é a pergunta que eles não suportam fazer.
E essa lógica nos leva diretamente à figura que encarna essa ideia de forma mais explosiva. Carol Sturka. Aqui é que fica realmente interessante. Com certeza. As fontes não nos deixam esquecer a dimensão das ações dela. Não estamos falando de um protesto ou de desobediência civil, né? Não, de forma alguma. A gente está falando de alguém que conscientemente provoca convulsões econômicas, sociais, que causam um número incalculável de mortes. E, no clímax, ela chantageia o planeta inteiro com a aniquilação nuclear. Tudo em nome de proteger a sua identidade. Exato. E é aqui que a análise das fontes se torna cortante. Elas nos perguntam: essas são as ações de uma libertadora? Ou de uma déspota com uma causa diferente? É uma pergunta forte. A narrativa heróica diz que ela luta pela liberdade de todos. Mas a leitura que a gente está explorando sugere que o luto pessoal da Carol, a dor dela, o ego ferido dela, Viram uma lei. viram uma lei imposta a todo o planeta. A individualidade dela não busca coexistir, ela busca dominar. A dor dela exige que o mundo inteiro sangre junto. Essa ideia de que o mundo deve sofrer para que eu possa ser eu mesma é aterrorizante. As fontes chamam isso de narcisismo moral. Parece um termo acadêmico, mas a ideia por trás é muito concreta, não é? É extremamente concreta. O narcisismo moral é a convicção de que a minha pureza ideológica, a minha autenticidade, a minha dor, são tão sagradas que qualquer sacrifício, Inclusive a vida de outras pessoas? inclusive a vida de outras pessoas, é um preço aceitável para preservá-las. A Carol se vê como moralmente superior porque ela sente de verdade, ao contrário das massas anestesiadas pela união. E essa suposta superioridade moral dá a ela uma licença. Uma licença para matar, para destruir, para aterrorizar. As ações dela, vistas por essa lente, deixam de ser atos de bravura e se tornam a manifestação máxima do egoísmo. Ela não está libertando o mundo. Ela está aprisionando bilhões de pessoas à própria tragédia pessoal dela. Exato. Isso muda completamente a perspectiva. Ela se torna uma espécie de terrorista cujo refém é a paz mundial. E a exigência de resgate é que o universo valide a importância do sofrimento dela. É uma analogia perfeita. Ela coloca uma bomba no coração da civilização e diz: reconheçam a minha dor como a verdade absoluta ou eu explodo tudo. Porque a paz da união é um insulto pessoal para ela. É, porque é uma paz onde a tragédia dela não ocupa o centro do palco. E ela não pode aceitar isso. O ego dela exige que a narrativa dela seja a narrativa. E esse padrão, esse ego que não consegue se integrar a um bem-estar coletivo, ele se repete de formas diferentes em outros personagens. Vamos pegar o Manosos Oviedo. A história dele é, à primeira vista, de uma nobreza comovente. Ele recusa a figura materna virtual que a União lhe oferece, um ato visto como a mais pura lealdade à memória da mãe de verdade. É a prova de que seu espírito permanece intacto. Essa é a leitura tradicional. Sim, Mas se a gente aplicar a mesma lente crítica, o que a gente enxerga? A atitude do Manosos pode ser vista não como lealdade, mas como a tirania da dor privada. Ele se agarra ao sofrimento dele. como a única coisa real que lhe resta. Exato. Ao recusar o consolo, mesmo que artificial, ele não está só fazendo uma escolha pessoal. Ele está implicitamente estabelecendo o sofrimento dele como superior, mais autêntico do que a paz que outros poderiam encontrar. Ou seja, ele impõe a própria ferida como a única verdade válida. Eu lembro da cena descrita nas fontes em que ele queima o próprio carro de trabalho. Na hora parece um ato de desafio, né? De quebra com o sistema. Exato. Mas também pode ser visto como um ato de autossabotagem para perpetuar sua identidade de sofredor. Ele destrói o próprio sustento para se manter puro em sua miséria. A paz para o Manosos é uma traição à dor dele. E a dor é tudo que define o eu dele. Em vez de tentar curar a ferida dentro de um novo contexto, ele prefere incendiar o mundo para que o cenário combine com o estado interior dele. A individualidade da dor dele se sobrepõe a qualquer possibilidade de bem-estar compartilhado. Totalmente. E se a dor do Manosos é uma forma de egoísmo introvertido, as fontes nos apresentam o outro extremo do espectro com o Comba de Abaté, o hedonista. Ah, o Diabaté. Ele é o que acontece quando o Édon não tem mais inimigos externos ou dores internas para se definir.
e se volta para o consumo absoluto. É a conclusão lógica do individualismo sem empatia. O Diabaté é fascinante porque ele não luta contra o sistema, como a Carol, nem se isola no Ador, como o Manoso. Ele o domina. Ele domestica a utopia. Ele domestica a utopia da união para transformá-la no seu cassino particular em Vegas. O ponto crucial da análise sobre ele é como ele enxerga as outras pessoas. Elas não são seres humanos com consciência, desejos, dores. Elas se tornam ferramentas. As fontes usam o termo receptáculos. Exatamente. Receptáculos para as experiências dele. São figurantes no espetáculo privado dele. Objetos para satisfazer seu prazer, seu tédio, sua curiosidade. Há um vazio de empatia ali. Um vazio absoluto. Ele não está conectado a ninguém. Ele apenas consome as reações, as emoções e até os corpos das pessoas ao redor. Diabaté nos mostra o que acontece quando o eu vence a guerra. Ele não encontra paz. Ele encontra um tédio infinito que só pode ser preenchido pelo consumo do outro. E o resultado para o coletivo é o mesmo. Se a Carol é o ego que destrói em nome da dor, o Diabaté é o ego que consome em nome do prazer. E para o coletivo, o resultado é igualmente devastador. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças da Carol, do Manosos e do Diabaté, a imagem que se forma é bastante clara e bem perturbadora. Com certeza. A leitura desconfortável de Pluribus que as fontes propõem é que a série talvez não seja sobre a clássica luta da liberdade contra a tirania. Talvez seja uma crítica muito mais profunda ao nosso apego quase religioso ao eu. Sim. Uma demonstração de como a nossa devoção à própria individualidade pode nos cegar, nos tornando incapazes de aceitar uma utopia só porque não fomos nós que a construímos, ou porque não somos os protagonistas dela. É a síntese perfeita. A obra nos confronta com uma possibilidade radical. E se a felicidade coletiva, se a paz universal, exigirem uma diminuição do volume do nosso eu? É uma troca. Uma troca. Se a afirmação constante da minha identidade, da minha dor, do meu prazer, exige a criação de monstros, a rejeição da alegria alheia, então talvez o problema não esteja no sistema que oferece a paz. Talvez o problema esteja na própria definição de indivíduo que a nossa cultura aplaude de pé. É uma ideia que vai contra tudo que a gente aprende a valorizar. Seja único, seja você mesma, lute pela sua verdade. E a série sugere que, talvez, essa busca incessante pelo eu seja o caminho para o inferno, não para a liberdade. Nossa! Exatamente. Ela nos força a considerar que o verdadeiro vilão da história, aquele que se esconde à vista de todos, o antagonista que nos recusamos a nomear, É o que então? talvez seja o reflexo que vemos no espelho todas as manhãs, o próprio eu. Uma conclusão desconfortável e que, sem dúvida, nos dá muito o que pensar. E isso levanta uma questão importante, quase um dilema final. Se uma paz genuína e universal exigisse que a gente abrisse mão da nossa identidade individual como a conhecemos, da nossa história, da nossa dor particular que nos define, Essa troca valeria a pena? e mais importante, quem teria o direito de decidir por todos? É uma pergunta assustadora e perfeita para encerrar nossa análise. Fica a reflexão. Ficamos por aqui. Até a próxima.